Fala pessoal, meu nome é Kevin Beltrão e nesse vídeo eu vou estar falando sobre um assunto muito massa, que é complexidade de algoritmo. Não sou tão massa assim, né? Mas eu prometo que vai ser legal. Um dos conceitos mais importantes para a gente começar a ver tudo é o conceito de complexidade, porque é com esse conceito que a gente vai conseguir diferenciar um bom de um mau algoritmo, ou comparar qual desses vai ser melhor, ou até qual desses vai ser melhor para a nossa necessidade. Não quero esticar muito essa introdução, mas eu já gostaria de pedir para vocês, por favor, darem like no vídeo e se inscreverem no canal. Antes da gente ver como é que a gente vai medir a complexidade, é bom a gente saber quais são os parâmetros que a gente vai usar. Eu vou destacar as duas maiores preocupações que a gente deve ter. Uma delas é o espaço, a memória, e a segunda vai ser o tempo de execução. Então, se eu tenho um problema que eu preciso que as coisas sejam feitas de forma mais rápida, talvez a solução vá ser diferente do que se eu tô com um problema de memória. Poxa, olha só, a gente não tem tanta memória assim disponível e vamos precisar de pegar um algoritmo um pouco mais lento que vai performar melhor com menos memória. Para a gente avaliar a questão do tempo, a gente não vai simplesmente contar o tempo que uma função passa para ser executada, porque isso vai ser muito inconstante, certo? Se você rodar 2 vezes, você vai receber 2 tempos diferentes no mesmo computador. E como eu estou tentando deixar claro aqui, não dá para dizer, essa função aqui roda em 0.3 segundo. Não significa muita coisa pra gente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Normalmente a gente conta a quantidade de operações que devem ser feitas. Então, eu já comecei escrevendo um pequeno código aqui. Essa função aqui, consta n, o nome ficou horrível, né? Mas vou botar alg, de algoritmo. Ela vai receber um array. E vamos começar a contar quantas coisas ela faz nesse meio tempo. Então primeiro eu declaro uma variável, atribuindo aqui. Depois eu passo por um for. Quantas vezes esse for vai rodar? De acordo com a quantidade de itens que tem no array. Então, n. Se você quiser ser mais preciso ainda, n mais 1. Por quê? A gente vai rodar enquanto estiver dentro da condição do array length, mas a gente vai chegar aqui mais uma vez para perguntar, opa, ainda está na condição? Não, que é esse mais 1. Aí ele não entra mais, mas essa linha aqui vai rodar n mais uma vezes. Aqui dentro, vamos colocar mais um, aqui mais um, a operação. Na verdade, um não, né? Porque na verdade, vou até tirar esse daqui só para a gente não perder mais tempo do que precisa. Isso aqui vai rodar n vezes. E aí se a gente for contar no final quantas operações nós fizemos, a gente vai ver que deu ali no começo 1 mais n mais 1, da linha 4, mais n, que dá 2n mais 2. Então beleza, a gente tem noção aqui da complexidade. Só que, o que é que importa aqui pra gente? A gente vai falar aqui sobre a notação do Big O, que é da gente pegando a pior hipótese possível. Então, vamos supor, se eu tivesse aqui um if, uma condição break, a gente vai considerar que vai entrar nessa condição várias vezes, entrar nessa linha, todas as vezes que rodar o for, mas que nunca vai entrar nesse break, porque a gente quer saber o pior caso possível de quando rodar o array, certo? E no final a gente vai receber, e no final a gente vai ter uma expressãozinha assim, mas na anotação do Big O, não importa tanto pra gente mais 2, por exemplo, a gente pode se livrar das constantes. Também não importa tanto pra gente qual o número que está multiplicando a maior potência, no caso 2. Porque o que vale aqui é a gente saber que isso aqui é linear. Então isso aqui é O de N. Tá, agora buguei, porque nada daquilo que eu botei importa. Sabendo que é linear, a gente sabe que duplicando o tamanho do array, ele vai estar duplicando a quantidade de operações. E a longo prazo não vai fazer tanta diferença. Isso aqui é vezes 2, dividido por 2, mais 8... E aí, para mostrar isso para vocês, eu escrevi uma função aqui no GeoGebra. E aí, qual é o meu objetivo aqui? Eu quero mostrar para vocês que a maior potência sempre ganha, basicamente. Então, aqui eu tenho uma função que é x ao quadrado mais 10x mais 10. E aqui eu tenho um x ao cubo. E a gente vai ver, reparem bem nas cores, certo? X ao cubo é azul e a expressão grande é verde. A gente vai ver aqui, no 0... o verde tá bem maior, tá aqui no 10, enquanto o azul tá no 0. No meio também, ó, bem maior. Mas quando a gente vai ver realmente a longo prazo com muito dado, reparem que antes de crescer muito com X, o azul já tá bem mais em cima, certo? Então,
Só para dar um exemplo melhor de quando eles se cruzam aqui. Vê, nesse exemplo, o azul supera o verde nesse ponto daqui. Pronto, por aqui. Então, não importa o quanto de coisa que você adicione aqui, a maior potência sempre vai vencer. Beleza? Ok, então se eu tivesse aqui 2 fors, a gente pode interpretar que se isso aqui é ON, vai ser 2ON que continua sendo O de N, certo? A gente continua com a complexidade linear. Mas se eu tivesse fors nested, que chama, ou seja, um dentro do outro. Então aqui eu tenho I e aqui eu tenho J. Agora a gente tem outro problema aqui. Porque não vai ficar simplesmente 2 vezes o N. A gente tá botando um N. Para cada I, eu tô rodando toda a length de novo. De novo. Então isso aqui no final vai ser um O de N ao quadrado. Vamos supor que eu tenha 3 itens. 1, 2 e 3. Se eu for rodar um for, que nem eu fiz agora, que é um for dentro do outro, primeiro eu vou rodar o for em 1 com o próprio 1. Então, 1, depois 1 com 2, 1, 2, depois 1 com 3, aí depois 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, e depois 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3, e aí a gente vai ver que 3, 6, 9. Tá? 3 ao quadrado, que é a length. Ou seja, um algoritmo de complexidade O de N ao quadrado, ele é meio lento, certo? Porque toda vez que se a gente duplicar a quantidade de inputs, a gente vai estar quadruplicando. Vai ser potencialmente maior. Posso até dar o exemplo lá no GeoGebra, mais uma vez, que é, se aqui eu tenho, que eu estava mostrando, x e x ao quadrado, pronto, a gente vai ver que o x até pode ganhar em algum momento, que no caso é até 1. Depois, o x ao quadrado supera e muito o x. Mesmo que a gente adicione valores absurdos aqui. Mais 10.000. Pronto. Até aqui o x supera. Depois, x ao quadrado. E se eu tiver uma função assim, mesmo que a gente tá contando as operações 1, 2, 3, no final das contas, vai ser uma constante. 1, 2, 3, no final é 1. O de 1. É assim que a gente vai representar quando for uma complexidade constante. Ou seja, não importa o tamanho do input. Mesmo se esse array fosse 2 milhões, vamos supor que fosse um número até. Num. Então pronto, vou chegar aqui. Beleza. Não importa o tamanho do input. Eu sempre vou ter a mesma saída, certo? Sempre vou ter o mesmo tempo. Aumentar a length do input, aumentar o input não interfere na performance da função. Ah, Kevin, mas o quão comum é isso na programação, né? Quantas vezes a gente consegue achar alguma coisa que não aumenta a complexidade de acordo com o input? Tem algumas coisas que a gente usa no dia a dia e elas não são afetadas pelo tamanho. Por exemplo, quando a gente olha para isso aqui, é evidente que funciona de forma linear. Mas, apesar de para achar um item no array ser linear, para eu pegar um item específico não é. Então, se a minha função fosse find third element, encontre o terceiro elemento, e aí ela dá um console log em array. O terceiro é 2, né? 0, 1, 2. E já que eu mudei o nome da função, tenho que mexer aqui também. Pronto, isso aqui é constante. Mesmo que eu tivesse um array com milhões de elementos, para eu achar um elemento pelo índice, é tempo constante. Assim como se fosse um objeto. Então vamos supor que eu tivesse um objeto muito grande. No final das contas, se eu colocar aqui, simplesmente, não vou mais trabalhar com array, né? Agora eu vou passar o objeto. E agora eu quero retornar array, que não é mais um array, ponto LinkedIn. Pronto, isso aqui a gente está buscando com tempo constante. Esse é o conceito que a gente vai ter com hash table. Não é o objetivo desse vídeo estar falando, explicando o que é, como é que funciona a hash table, mas é uma coisa que eu posso estar explorando nos próximos vídeos, fazer alguns vídeos talvez sobre estruturas de dados. Eu queria focar em explicar um tipo de complexidade específico, que é quando a gente tem log de n, porque é um que as pessoas têm muita dificuldade de entender o conceito.
E aí, para isso, eu vou voltar aqui pro desenho e explicar. Antes de tudo, o que é log? Log é o seguinte: na matemática, quando a gente coloca x elevado a y é igual a z, é a mesma coisa que falar log de z na base x é y. Até uma dica é que a forma que, quando eu aprendi, eu pensava, era que a gente invertia esse y e z. Então vocês reparam que o z vai para onde estava o y e o y vai para onde estava o z. Quando a gente vai para computação, a gente sempre vai esperar que a base, que nesse caso daqui é x, é 2, quando a gente fala log. Então, se eu disser aqui log de 16 é 4, mentalizem que tem um 2 aqui embaixo. Por isso que é 4. É a mesma coisa que falar que 2 elevado a 4 vai ser igual a 16. Né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E reparem nesse padrão que vai formando. Por que isso é importante? Porque tem um conceito que, quando a gente vai ver sobre buscar elementos em um array, por exemplo, que é busca binária. E quando a gente vai falar sobre busca binária, eu vou tentar trazer um exemplo para a vida real, certo? Imagine que vocês vão buscar uma palavra no dicionário, ou até um contato na lista telefônica. Eu quero achar a palavra faca no dicionário. Imagine que esse aqui é o dicionário, certo? Tipo, todas as páginas estão aqui. Então, primeiro, eu divido o dicionário bem no meio. Para facilitar, ao invés de faca, vamos procurar a letra F. Então, quando eu pego aqui no meio, abro mais ou menos no meio, deu, vamos supor, J. Desculpem se eu não estiver acertando exatamente a letra que fica no meio do alfabeto, tá? Que inclusive não é J. Eu acho que é M. Agora é J. Quando eu pegar o J, eu vou me perguntar, ok, o F é antes ou depois do J? É antes, né? Então, eu posso abrir essa metade daqui agora. Vê, aqui é a metade de tudo. Mas eu diminuí o espaço que a gente tem pra esse daqui. Pego essa metade e cheguei, digamos, no C. Cachorro. F é depois ou antes de C? Depois. Aí eu pego nesse meio daqui e aí eu achei o meu F. Ao invés de ter percorrido todas as páginas até chegar no F, que poderia estar também aqui, poderia ser a última página, e aí isso teria uma complexidade. Assim como eu mostrei no exemplo procurando o Oli de ON, seria linear. Agora eu divido log de N. O que eu quero dizer é, o pior dos casos vai ser log de N. Vai ser eu dividir a quantidade por 2 até achar as coisas. Então se a length, por exemplo, é de 16, no máximo eu vou fazer 4 operações. Porque não tem como eu dividir 16 por 2 mais de 4 vezes. E aí ficamos com O log de N. A gente ainda tem outros tipos, né? Por exemplo, o O N log de N, mas a partir do momento que vocês entendem o conceito de log de N, já fica mais fácil, porque no caso, o N log de N vai ser para cada elemento, a gente vai fazer uma operação log de N. Tem uma que é muito bugada, mas vocês provavelmente nunca vão ver, que é o log de, que é o O de N fatorial, que para cada elemento você vai gerar um laço novo. E aí eu separei uma imagem aqui que representa bem os diferentes tipos de complexidade do O, pelo menos a maior parte. E aí tem aqui, ó, a maior parte que a gente falou, O log de N e 1 são os melhores que tem, porque a gente gasta muita pouca performance, vai gastar muito pouco tempo. O de N, linear. O N log de N, eu fico um pouquinho pior. Aí tem N quadrado de 2AN e de N fatorial. Talvez para a solução que você precisa, o O de N ao quadrado vai ser uma boa solução, mas que você deve evitar talvez o O de 2AN. Ou seja, vai variar muito. E no começo eu falei que também conta para memória, certo? O seu problema pode ser memória e não
e não velocidade. E vai ser a mesma lógica. Você vai estar aumentando a memória consumida de forma quadrática, de forma linear. Então é isso. Eu espero ter conseguido destrinchar para vocês um pouco melhor, principalmente a complexidade do log_n, que, como eu falei, é uma das mais complicadas. E se vocês buscarem vídeo, por exemplo, de uma entrevista técnica do Google, vocês vão ver que enquanto a pessoa está fazendo os algoritmos lá, ela já está falando: eu posso fazer assim, mas aí é O de n ao quadrado, então talvez não seja a melhor solução. Se eu pensar dessa outra forma aqui, aí eu já acho, aí já fica com O de n, já fica uma solução melhor. Então assim, as entrevistas técnicas, a pessoa tem que ir falando, demonstrando que ela entende qual é o peso da solução dela para a aplicação no final das contas. E às vezes até discutir: meu problema aqui é velocidade ou é armazenamento, ou é memória. Mas é isso, pessoal. Por favor, comentem aqui no vídeo, me ajuda muito, vocês estão comentando muito pouco. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, compartilhem com qualquer pessoa que possa se beneficiar. E muito obrigado. Até a próxima.